Olá, estamos mais uma vez aqui para mais uma videoaula. Nós já estamos na lição de número 6. Hoje nós vamos continuar estudando o livro de Provérbios, mas antes disso eu gostaria de convidar você que ainda não faz parte dessa família a participar, a se inscrever no canal. E você que já é inscrito, seja muito bem-vindo. E não esqueça de compartilhar, de comentar nesse vídeo para que o nosso canal chegue a mais pessoas. Sem mais delongas, vamos lá. A lição 6 vai dizer Provérbios 10 a 24, sabedoria para a vida pessoal e familiar. O texto áureo vai dizer, o homem não se estabelece pela perversidade, mas a raiz dos justos não será removida. Provérbios capítulo 12, versículo 3. A nossa verdade prática vai dizer, o sábio ordena sua casa, dignifica seu trabalho e edifica o seu próximo. Bem, na lição anterior nós estudamos do capítulo 1 até o capítulo 9, hoje, e lá termina essa primeira parte, e a segunda parte vai começar justamente no capítulo 10 até o 24. E qual a principal diferença que a gente vai encontrar dessa transição do 9 para o 10 em diante? Bem, até o capítulo 9 a gente estava acostumado a encontrar a história, Salomão contando uma história, contando um fato ocorrido, tirando uma experiência daquele fato ocorrido, dando um conselho e tudo mais. Mas agora, do capítulo 10 em diante, vai mudar. A gente vai encontrar um novo tipo de conteúdo, um novo tipo de leitura, que são propriamente os provérbios propriamente ditos, que a gente vai encontrar provérbios mais curtos e soltos. Eles não seguem uma sequência lógica de um certo assunto, não, ele está num versículo, ele fala de um assunto, ponto, e em seguida ele já começa um novo assunto. Não é como uma biblioteca que você chega lá e está tudo subdividido por assuntos e por temas, e você vai lá na biblioteca e pega aquele assunto específico, daquele livro específico que você está procurando, não. Em Provérbios eles estão todos misturados. Por um lado, ele fica mais simples o estudo, porque você pega um único versículo e você pode meditar nele, você pode estudar ele, se aprofundar nele. Por outro lado, fica um pouco mais complexo, porque não tem um assunto principal e único naquele capítulo específico. Não, é bem variado que nós vamos encontrar. Então, o que o autor da revista fez? Ele pegou assuntos que ele quis destacar, assuntos que de repente ele encontrou repetidas vezes no texto de Provérbios. Ele pegou aqueles assuntos principais e colocou em tópicos os assuntos e em subtópicos os seus temas, para poder ficar mais fácil a gente falar sobre Provérbios, porque senão ficariam assuntos muito variados e não fixaria em nenhum. Então ele fez isso, mas a melhor forma que nós temos para estudar o livro de Provérbios é justamente pegar esses temas. Digamos, se você escolheu estudar sobre família, você pega esse tema família e você pega, quando você for fazer esse estudo, você vai e procura todos os versículos relacionados à família e cria uma estrutura para ficar mais fácil determinar o tema ali que nós estamos estudando e também para a gente entender os princípios que Salomão queria nos passar. Então, quando você for fazer um estudo, quando você for fazer algo mais aprofundado, você faz o estudo de Provérbios por temas. Você pega todos os versículos que tem relacionados àqueles temas e coloca ali naquela estrutura que você criar. E assim facilita muito para você entender, para você estudar, para você compreender. Com a ajuda do nosso Espírito Santo, certamente você vai conseguir compreender os princípios que Salomão queria passar, princípios esses inspirados por Deus, né, que Salomão queria passar para cada um de nós. Lembrando que o autor da revista, ele pontuou esses assuntos e temas, mas os assuntos que se encontram no livro de Provérbios, eles são tão grandes, ou seja, tem muitas outras coisas que você pode aprender, que você pode estudar. É uma imensidade de coisas que você ainda tem para cavar, para buscar mais. Então, eu te aconselho a, quando for fazer novamente o estudo do livro de Provérbios, ou se você não leciona, se você não dá aula na escola bíblica dominical e quer fazer esse estudo, eu lhe aconselho a fazer dessa maneira, em criando estruturas para temas específicos e fazer esse estudo em cima dessa estrutura. Aqui nessa lição nós vamos estar estudando o que Salomão, ele, claro que inspirado por Deus, ele quer nos passar, ele quer nos ensinar, e nós vamos meditar também, nós vamos fazer uma autoanálise se nós temos falhado ou se nós temos ido bem nesses assuntos que ele vai tratar aqui. O tópico 1 vai dizer justamente família e responsabilidade, é o primeiro assunto. O tema 1 é pai justo e esposo fiel. Provérbios capítulo 12, do 1 ao 12, vai dizer o seguinte:
Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Esse provérbio é mais um dos muitos provérbios que nós vamos encontrar neste livro, que é o provérbio de comparação, quando Salomão cita algo e compara esse algo com uma outra coisa. Como nos exemplos a seguir, a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como a podridão nos seus ossos. E o seguinte: o caminho do sensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Então, é uma sequência que nós encontramos, uma sequência muito grande de provérbios de comparação que nós vamos ver aqui. Mas para começarmos, eu gostaria de colocar aqui na tela o significado de disciplina. Disciplina significa ensinar, significa treinar. A disciplina ela pode até soar como algo negativo para algumas pessoas quando nós falamos. Algumas pessoas acham que isso é coisa antiga, coisa de gente antiga, coisa ultrapassada, que não se faz mais isso. Mas a disciplina, ela tem base bíblica. Essa disciplina que nós vamos estudar hoje, ela tem sim base bíblica. E essa disciplina, ela soa para essas pessoas como negativa justamente porque algumas pessoas não disciplinam com amor. E nós precisamos lembrar que Deus é o amor. Então, Deus, quando nos disciplina, vamos passar para a parte espiritual para a gente entender bem como é a disciplina aqui neste mundo material. Porque a Bíblia diz que Deus disciplina aquele quem ama. Ou seja, Deus nos disciplina como seus filhos. E essa disciplina que Deus dá, não é porque ele aprecia o sofrimento, não é porque ele quer nos ver sofrer, não. É porque ele quer nos aprimorar, ele quer que nos tornemos fortes, ele quer que nos desenvolvamos, ele está preocupado com esse desenvolvimento. E ele sabe que para que nos tornemos moralmente fortes e bons, nós precisamos entender a diferença entre o certo e o errado, ou seja, a sua disciplina, ela nos proporciona esse discernimento. E da mesma maneira que Deus disciplina os seus filhos, ou seja, da mesma maneira que Deus treina, da mesma maneira que Deus corrige, da mesma maneira que Deus guia os seus filhos ali através da disciplina, nós como pais também devemos fazer isso com nossos filhos, a fim de levá-los a entender também a diferença entre certo e errado. Então aqui o padrão bíblico para a criação dos nossos filhos é muito claro quando diz aqui, vamos ler. Provérbios 22:15 diz que a astutícia está ligada ao coração do menino, ou seja, é natural que as crianças façam tolices, façam coisas erradas. Mas a vara da correção o afugentará dele. Ou seja, a disciplina vai afastar a maldade do coração do menino. Aqui nós notamos que a Bíblia ela recomenda, então nós devemos observar esse fator. A Bíblia aqui ela está recomendando a disciplina. Claro que nós devemos ter em mente que o primeiro passo qual é? O primeiro passo é ensina o menino o caminho que deve andar. Esse é o primeiro passo. Você deve pastorear o coração da sua criança. Você deve ensinar o caminho certo. Você deve mostrar o caminho que leva ao céu. Você deve mostrar o caminho da obediência. Você deve mostrar a consequência da desobediência e a recompensa pela obediência. Ou seja, é andando, é levantando, em qualquer lugar, em todo lugar, você deve estar ensinando a palavra de Deus a esse menino, plantando a palavra de Deus no coração dessa criança. Esse é o primeiro passo. E eventualmente, se essa primeira orientação não funcionar assim, aí sim essa criança precisa ser disciplinada, mas aí você já orientou, você já conversou, você já instruiu e já constatou que aquela criança está ali em rebeldia, que precisa sim ser disciplinada. Aí sim você vai e disciplina essa criança. E Provérbios capítulo 19, versículo 18 vai dizer o seguinte: castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Ou seja, tem um limite que indica a disciplina bíblica. Deus é muito perfeito em tudo que ele fala, tudo que ele nos ensina. E ele diz que nós devemos sim disciplinar, mas ele diz, olha, mas tem um limite. Aqui ele dá o limite que nós devemos disciplinar nosso filho com sabedoria. Mas essa punição, ela tem um objetivo, não é uma punição sem objetivo. A hora da disciplina, nós precisamos ter em mente que não é a hora dos pais extravasarem a sua raiva, extravasarem o que eles querem falar, que está na sua mente, falar ali tudo que vier à sua mente. Não, esse não é o momento dos pais extravasarem a raiva, mas esse é um momento de amor, é um momento de correção. Enquanto o pai aplica a disciplina, o limite que você deve ter é o limite justamente de não ferir a criança. Esse é o limite que a Bíblia dá. Você vai disciplinar, mas você vai disciplinar em amor. Você vai disciplinar explicando para aquela criança por que ela está
sendo disciplinada para que ela possa ter o entendimento, e também é algo que você deve fazer consciente, conversando com aquela criança, explicando o motivo da correção. Qual é o objetivo dessa correção? O objetivo dessa correção é justamente evitar males maiores, conforme a Bíblia nos fala. O subtópico 2 vai dizer esposa e mãe. Provérbios capítulo 12, do 4 ao 5, vai dizer: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Mulher virtuosa. O que é uma mulher virtuosa? Uma mulher virtuosa é aquela justamente cheia de virtudes. Mas que virtudes? Justamente os princípios do cristão, que é a bondade, que é o amor, que é a paz, que é a justiça, que é a fidelidade, que é o domínio próprio. Todas essas virtudes, todos esses frutos do Espírito fazem parte do caráter cristão. E a mulher virtuosa, ela possui esse caráter cristão. Ela sabe demonstrar o seu amor através dos seus atos, ela sabe demonstrar o seu amor através das suas palavras, ela sabe demonstrar a sua generosidade, a sua gratidão através dos seus atos. A mulher virtuosa, ela sabe justamente preparar as coisas de modo a demonstrar a sua bondade, a sua generosidade, o seu amor. Ou seja, ela é a coroa do seu marido. Quando nós falamos de coroa, nós falamos de autoridade. E o homem que tem uma mulher virtuosa, ele tem justamente essa autoridade no falar, autoridade com seus filhos, autoridade no seu trabalho, porque ele se sente respaldado por essa mulher virtuosa, essa mulher que valoriza ele, que projeta ele, ou seja, é a coroa do seu marido. Ele se sente realizado, ele se sente de fato um rei. E aí, quando a gente fala isso, a gente vai voltar um pouquinho lá para o subtópico 1, que vai falar do esposo fiel, que é na parte B do estudo. Então, o que nós podemos lembrar quando nós falamos que o marido se sente realizado ao lado de uma esposa virtuosa dessa, que valoriza ele, que projeta ele? Nós vamos lembrar que ele também precisa, já que ele se sente um rei, ele deve sim tratar essa mulher para que ela também se sinta uma rainha, ele deve amá-la, ele deve cumprir o seu papel bíblico, que a Bíblia diz que ele deve amar sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, dar a sua vida por ela, fazer com que ela se sinta uma rainha, fazer com que ela se sinta protegida. Deve ser fiel à sua esposa. Próprio Salomão vai falar que o homem deve ser feliz com a mulher da sua mocidade, com a mulher que ele escolheu. Então, deve sim ser fiel, deve sim amar a sua esposa a ponto de dar a vida por ela, passar essa sensação de proteção para ela, para que a mulher sinta que ela acha essa proteção no seu marido, que ele é aquele porto seguro que ela precisa. Normalmente, o relacionamento humano mais profundo que nós podemos desfrutar é justamente o casamento, é justamente esse relacionamento que nós temos quando começamos nossa família com o nosso cônjuge. E um bom cônjuge, ele ajudará na construção que é o casamento, enquanto que um mau cônjuge, ele vai causar muita dor, vai causar muita tristeza, muita decepção. Então, por isso que a Bíblia vai dizer que a mulher sábia edifica a sua casa, justamente porque ela constrói sabiamente a sua casa. O casamento é uma construção. Dia a dia é colocado ali um tijolinho e essa construção é lenta e sempre. Então, essa mulher sábia, ela vai edificar como? Edificar com palavras brandas, edificar com sabedoria. Ela vai conduzir aquele marido às melhores decisões, dando conselhos sábios, ajudando a aconselhar, a lembrar daquela parte da Bíblia que vai dizer o que o marido deve fazer naquele momento em que ele está ali naquela situação que ele não consegue pensar, porque ele está muito digamos assim, com as emoções muito afloradas, e a mulher sábia, ela vai lá e não, meu esposo, a palavra de Deus diz assim, e ela aconselha, ela constrói aquele casamento em direção à felicidade, e ela leva essas respostas brandas e amorosas, e ela renova o coração não só do seu marido, mas como renova o coração dos seus filhos também, e ela decide levar vida para o seu lar, através das suas ações, através das suas palavras, ao invés de morte, porque nós temos o poder da vida e da morte na nossa língua. Então, com as suas palavras brandas e sábias, ela decide levar vida, ela decide levar
procura, ela decide ser aquela pessoa porque ela sabe, a mulher sabe, ela sabe o poder que ela tem de influenciar dentro do seu lar. Então ela age sabiamente, conduzindo a sua família sempre para perto de Deus, sempre para junto de Deus. Então ela vai construindo pouco a pouco o seu lar com as suas ações. Já a mulher vergonhosa, a mulher que procede vergonhosamente, é uma mulher infiel, é uma mulher ingrata, é uma mulher preguiçosa, é uma mulher caluniadora, é uma mulher perversa, é uma mulher que é podridão para os ossos do seu marido. Ou seja, ele não tem firmeza, um osso podre não tem firmeza, não tem estrutura, não tem suporte. Ou seja, ele não sabe comandar, ele não tem firmeza. Qualquer coisa pode quebrar a qualquer momento, ele não tem segurança, é como podridão nos seus ossos. Em seguida, o autor da revista vai falar justamente da descrição dessa virtude, né? Descrição que é uma virtude. E ele vai citar Provérbios 11, 22. E eu vou ler aqui com vocês, vai dizer o seguinte, Provérbios 11, 22. Como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem descrição. Mais uma característica, mais uma virtude da mulher virtuosa é justamente a descrição que o autor vai citar aqui. Nós vemos aqui que a beleza física sem a descrição, ela logo se desvanece. Então nós devemos procurar, nós devemos buscar a fortaleza do caráter que nos ajuda justamente a tomar as decisões sábias. Não somente a postura que nos faz parecer belos, que nos faz parecer bons. Devemos lembrar que nem todos que têm uma boa aparência física são bons para se conviver, são boas pessoas para se trabalhar. Embora nós precisemos sim, nós devamos sim cuidar da nossa parte física, cuidar para ter uma boa aparência, cuidar do nosso corpo para que tenhamos uma boa aparência, sim, isso é bom, isso é saudável, mas não somente isso, devemos também, assim como cuidamos do nosso corpo, assim como exercitamos o nosso corpo, devemos também buscar exercitar a nossa mente, o nosso pensar, para que nós possamos justamente desenvolver no nosso caráter, as nossas habilidades de pensar, para que nós possamos tomar boas decisões. O subtópico 3 vai dizer filhos sábios e obedientes. Provérbios 12, do 14 a 15, que diz: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. E antes de nós falarmos para os filhos, eu gostaria de falar um pouco para os pais. Nós, como pais, nós precisamos aprender a dar bons conselhos, porque precisamos ter autoridade no nosso lar. E essa autoridade, ela está ligada justamente a este significado de aconselhar, de inspirar, de encorajar, de direcionar, ou seja, nós precisamos direcionar os nossos filhos em direção a um alvo. Devemos mostrar a direção certa daquele alvo para o nosso filho através do aconselhamento. E justamente para que os nossos filhos tomem essas decisões corretas, façam essas escolhas corretas, e para que nós, pais, possamos ter autoridade, nós precisamos crescer em sabedoria. Para que esse filho justamente possa olhar para esse pai com esse olhar de honra, desejando ouvir o que ele tem a falar, desejando ouvir os seus conselhos. Ele deve enxergar isso no seu pai. E eu não vou nem falar aqui do exemplo dos pais, porque nós já falamos muito do exemplo dos pais na lição anterior, mas que claro que as palavras têm que seguir os exemplos, as ações, é claro. A nossa voz como pais precisa ser uma voz que vale a pena ser ouvida, que o seu filho vai olhar e vai saber que você tem um bom conselho, que você tem uma boa instrução para dar para ele. Ele não vai querer te ouvir se ele sabe que você não vai falar nada bom, que você não vai dar nenhum conselho que instrua ele, que ajude ele. E se ele enxerga em você alguém incoerente, alguém que fala algo e vive outra coisa, ou seja, precisa ter coerência nas suas palavras, isso faz parte da sabedoria. Você falar daquilo que você vive, que você acredita, que são os seus princípios de fato, que você vive ali baseado naqueles princípios cristãos. Você precisa ser coerente, o seu filho precisa enxergar essa coerência em você, para ver você sendo sábio ao aconselhar. É claro que o aconselhamento é um desafio para nós como pais, mas a Bíblia diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá.
E aqui o autor da revista vai falar justamente de filhos sábios e obedientes. E há uma promessa gloriosa, uma promessa linda para filhos que são obedientes. Justamente vai dizer essa promessa que esses filhos terão vida longa e serão felizes nos seus caminhos, serão prósperos. Provérbios capítulo 10, versículo 1 vai dizer justamente: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho louco é a tristeza da sua mãe. Então não há nada que alegre mais o coração dos pais do que ver os seus filhos agindo com sabedoria, do que ver os seus filhos tomando decisões boas que levem ele para caminhos bons. E a essência da sabedoria dos filhos reside na obediência e no respeito aos seus pais. Então, para demonstrar que você é um filho sábio, respeite, honre seus pais. Não importa se você não mora mais com seus pais ou se você ainda mora com eles, se você é jovem, se você já é adulto. Não esqueça de sempre honrar e obedecer os seus pais, porque hoje em dia nós vemos muitas famílias desestruturadas justamente porque não tem mais essa obediência, porque não honram mais os seus pais. E a desobediência aos pais é justamente um sinal da decadência da sociedade. Há muitos pais hoje em dia que sofrem, que choram por causa dos seus filhos, porque mesmo dedicando tempo aos filhos, mesmo dedicando amor, mesmo dedicando a eles carinho, dando proteção, educação, segurança, tudo que estava ao seu alcance, mesmo que esses pais tenham dado tudo a esses filhos mesmo assim, eles são rebeldes, eles não obedecem, eles não escutam os conselhos dos seus pais, eles transgridem os princípios que os pais têm na sua família. Então eles dão para esses pais uma profunda ingratidão. Esses pais recebem dos seus filhos uma profunda ingratidão, mesmo que tenham investido naqueles filhos muito amor, muito tempo, tudo que estava ao seu alcance. Mesmo assim, esses filhos se mostram rebeldes. Ou seja, esse filho que ele está falando aqui é justamente o filho insensato. Mas não somente esses filhos vão trazer grande desgosto para os seus pais, como inevitavelmente eles vão colher as consequências das suas escolhas. Eles vão ter que colher a consequência da desobediência, de não honrar seu pai, de não escutar os seus pais. Por isso eu quero aqui encorajar você, filho, a honrar os seus pais, a obedecer os seus pais, a ouvir os seus ensinamentos, a tratar eles com amor, a tratar eles com paciência. Nós devemos sim estar atento a esse princípio divino. Ele precisa ser observado atentamente. Honra o teu pai e a tua mãe. Esse princípio bíblico ele precisa ser observado. E finalizando aqui com as palavras que o autor dá ênfase aqui, é justamente ouvir, guardar e atender aos conselhos do seu pai. O tópico 3 vai dizer prudência e cuidado no falar. O que nós dizemos mostra a nossa verdadeira atitude em relação aos outros, e como nós dizemos mostra como nós realmente somos, e nós precisamos ser sábios no nosso falar, porque a nossa fala é um teste de quão sábio nós nos tornamos, e para que nós nos tornemos pessoas sábias, nós precisamos ter algo chamado autocontrole, que é o domínio próprio. Você precisa pensar antes de você falar, ou seja, as nossas palavras elas devem ser sinceras, elas devem ser bem escolhidas, devemos analisar sim antes de nós falarmos. Deus ele quer que o seu povo seja um povo sábio, e aqui nós vamos encontrar se contrastando justamente dois caminhos e dois tipos de pessoas, que é o tolo e o sábio, que eles se contrastam. O tolo é justamente aquela pessoa ímpia que rejeita e odeia e ignora Deus. Já a pessoa sábia é aquela que se agrada de Deus, que quer conhecer mais a Deus, que ama a Deus, que quer se achegar a Deus. Quando nós escolhemos o caminho de Deus, ele nos concede a sabedoria. E através do livro que é o manual de todo cristão chamado Palavra de Deus, a Bíblia, através desse manual nós vamos adquirir essa sabedoria com a ajuda do doce Espírito Santo para tomar decisões adequadas, para falar o que convém, para ter relacionamentos certos. Então, essa sabedoria que é concedida ao aceitarmos viver nesse caminho de Deus, ela vem com o manual e vem com
alguém que é o Espírito Santo que vai nos ajudar a justamente tomar essas decisões corretas. Só que para que o Espírito Santo nos guie nessas decisões, para falar o que convém, para decidir o que lhe agrada, nós precisamos ter intimidade, ter relacionamento, e o relacionamento vem através da oração, que é quando você fala com Deus, e através da leitura da palavra, que é quando Deus fala ao seu coração. Então, para que chegamos a esse nível de sabedoria, precisamos ter relacionamento com Deus, precisamos ter intimidade com Deus. O tópico 1 vai dizer: a palavra reta agrada a Deus. Provérbios 18:4 diz: águas profundas são as palavras da boca do homem, e a fonte da sabedoria, ribeiros transbordantes. Bem, nessa lição nós vamos estar estudando muitos assuntos interessantíssimos e muitos alertas para o nosso coração. Inclusive em Provérbios 6, do 16 ao 19, vai falar de 6 coisas que Deus aborrece, e vai dizer que a 7ª, a alma de Deus abomina. E dessas 7 coisas, 3 delas estão ligadas a pecados da língua. A primeira delas é justamente a língua mentirosa. A testemunha falsa que profere mentiras é a segunda. E o que a alma de Deus abomina é aquele que semeia contendas entre irmãos, ou seja, um comentário malicioso, uma fofoca que traz muitas vezes um estrago irreparável, vai dizer que a alma de Deus abomina. Então nós devemos sim estar atentos, e nós devemos ver estes alertas para o nosso coração, para nós não estarmos praticando isso que a palavra de Deus vai dizer que abomina a alma de Deus. Em Provérbios capítulo 3, versículo 5, diz assim, o justo aborrece a palavra de mentira, mas o ímpio é abominável e se confunde. Ou seja, o justo, ele prefere sofrer as consequências por dizer a verdade do que evitar o sofrimento usando de mentiras. E quando a gente fala disso, a gente vai lembrar de Deuteronômio. Lá a história está no capítulo 3, do 16 ao 18, onde vai falar de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles se mantêm firmes na verdade, que eles creem que Deus é o único Deus verdadeiro, e eles se mantêm firmes ali na sua convicção, naquilo que eles acreditam por verdade, e eles não se prostram diante de outros deuses, de outros ídolos. Então aqui eles sofrem a consequência daquela decisão, ou seja, o justo se mantém, prefere sofrer por ficar ali na verdade do que evitar um sofrimento e de repente mudar aquela verdade, mudar a sua opinião a respeito daquilo. É disso que ele está falando aqui. Provérbio 13:3 diz que o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Quem não tem controle, quem não tem domínio próprio, não é capaz de escolher o que diz. Por isso que nós precisamos buscar ter esse fruto do Espírito, que é o domínio próprio, para que nós possamos ouvir mais, ouvir e nos calar na hora certa, não querer ter resposta para tudo, não querer ser aquele que sabe tudo, como nós falamos na lição de Jó. A pessoa mais difícil de conviver é aquela pessoa que sabe tudo, que tem as suas convicções ali e suas verdades já pré-prontas ali para todos os assuntos, que é inflexível. Não, nós devemos ouvir, nós devemos pensar antes de falar, para que nós não possamos falar algo que leve à destruição, porque Tiago, ele vai reconhecer essa verdade, que as palavras elas podem ferir, podem destruir, quando ele vai comparar justamente e vai dizer que a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Isso está lá em Tiago 3,5. Então, aqueles que desejam ter autocontrole, aqueles que desejam ter domínio próprio, devem começar pela sua língua, porque a palavra de Deus vai dizer que aquele que consegue dominar a sua língua domina todo o corpo. Nós devemos parar e pensar antes de agir, antes de falar qualquer coisa. Muitas vezes o silêncio é a melhor coisa a se fazer. E nós precisamos ter a nossa língua controlada. Aqueles que têm esse padrão de fala, eles pensam antes de falar, eles sabem quando o silêncio é melhor do que a palavra, e eles dão conselhos sábios. Nós precisamos procurar ter uma língua cuidadosa, porque quem tem esse padrão de fala, fala a verdade e busca sempre encorajar as pessoas. E Tiago, ele usa a expressão de que assim como um freio governa um cavalo e assim como o leme governa um navio, nós precisamos governar
governar a nossa língua, porque senão, se nós não governarmos, se nós não controlarmos a nossa língua, ela vai ser como um cavalo indomável, um cavalo que não aceita ser guiado. Ele vai para onde quer, ele fala o que quer, ele não pensa antes de agir. Nós não podemos ser assim, como um cavalo indomável. Não podemos ser como um navio sem leme, porque um navio sem leme ele vai em direções quaisquer e eles batem em rochas, eles causam destruição, eles causam grandes desastres. Nós não podemos ser assim. Vamos buscar controlar nossa língua. O subtópico 2 vai dizer: a palavra tem seus efeitos. Provérbios 18:6. Os lábios do insensato entram na contenda e por açoites brada a sua boca. O que nós dizemos provavelmente afeta as outras pessoas mais do que qualquer uma outra ação. Não é à toa que o livro de Provérbios ele tira grande parte dele, claro que não estão num único lugar, num único capítulo, mas estão em vários capítulos, mas ele tira uma grande parte do livro de Provérbios para falar sobre isso, para falar sobre a nossa prudência ao falar, o nosso cuidado ao falar, o que isso pode gerar de consequência, de efeito. Nós devemos sim ter cuidado para evitarmos a língua enganadora. Porque quem tem esse padrão de fala são cheios de motivação errada, visam a calúnia, visam a fofoca e tem um desejo de distorcer a verdade, como diz lá em Provérbios capítulo 12, versículo 13. O lácio do ímpio está na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. As pessoas ímpias, elas distorcem a verdade para sustentar justamente as suas reivindicações. Elas mudam a verdade para defender o seu ponto de vista, para defender aquilo que elas defendem, que elas acham que é verdade. Então elas fazem essa distorção da verdade. E aqueles que fazem isso ficarão presos nas suas mentiras. Nós devemos evitar a língua descuidada. Aqueles que têm esse padrão de fala, eles proferem mentiras, eles proferem maldições, eles proferem palavras que não fazem bem, palavras de mal, que podem levar à rebelião, palavras que podem levar à destruição. Nós devemos evitar essa língua descuidada, essa língua que não pensa antes de falar, que fala qualquer coisa e leva justamente à destruição, leva à maldição. E nós conhecemos pessoas que por causa das suas palavras levaram outras pessoas à ruína, porque usaram esse dom para o mal. Mas assim como também nós conhecemos pessoas que usaram esse dom não para destruir, não para levar a guerra, mas para levar justamente a paz, para levar a fé, para levar a esperança. Nós temos que procurar ser esse tipo de pessoa que leva com suas palavras, leva a paz, leva a esperança, leva a fé. Devemos sim pensar muito bem antes de soltar as nossas palavras, devemos refletir, procurar ser pessoas sábias, procurar estudar mais a respeito de sabedoria. Se essa é a nossa dificuldade no falar, possamos fazer um estudo sobre o falar, pegar vários versículos da Bíblia, unir, pedir sabedoria de Deus para que Ele nos ensine o que eu devo falar, como eu vou saber a hora de falar, como eu vou saber a hora de calar, porque às vezes o calar é melhor do que o falar. E nós podemos dirigir a nossa vida para o bem e para o mal, dependendo de como nós controlamos a nossa língua. E Tiago, ele vai justamente dizer que a língua é um fogo, e assim como uma faísca pode provocar um incêndio de consequências drásticas com grandes prejuízos, assim é a língua. Um comentário maldoso, uma fofoca, sobretudo em época de fake news, onde as pessoas elas lançam notícias na internet e não pensam nas consequências. Isso é um modo também do falar, porque você está colocando ali que de repente você não tem coragem de falar pessoalmente, mas não deixa de ser a sua fala, não deixa de ser as suas palavras. Então, nós devemos tomar cuidado, porque hoje em dia com as fake news muitas reputações são minadas. Muitas pessoas que espalham mentira a respeito de outra, que criam opiniões erradas acerca de outras pessoas, e essa pequena fagulha que começa e vai se alastrando, cria um incêndio de grandes proporções e vai destruindo, e vai arruinando, e vai destruindo reputações. Então vamos tomar cuidado com a nossa língua para que nós não sejamos aqueles que promovem a mentira. E quando nós falamos nas palavras e nos seus efeitos, nós lembramos de número 13, que é quando Moisés, amando de Deus, envia 12 espias para espiar a terra de Canaã, e ele pede ali para aqueles 12 espias ver como é a terra, se a terra é boa, se a terra é ruim,
se tem árvores, se o povo de lá é fraco, se é forte, ou seja, para fazer uma inspeção ali a respeito daquele povo da terra de Canaã. E aqueles 12 espias, eles vão até ali, e quando eles retornam, eles chegam e contam que ali tem muita fartura, que de fato lá é uma terra que emana leite e mel, mas 10 daqueles 12 espias escolhem usar as suas palavras para levar rebelião contra Deus. 10 daqueles 12 espias dizem que não, nós não poderemos conquistar aquela terra é a terra de gigantes, nós somos como gafanhotos para eles, ou seja, levam uma palavra ruim, uma palavra negativa, uma palavra de desânimo, uma palavra de desesperança, uma palavra de falta de fé. Mas dentre esses 12 espias, 2 deles se mantêm firmes e eles dizem: se o Senhor se agradar de nós e Ele estará conosco, Ele nos dará aquela terra e nós poderemos conquistar sim aquela terra. Mas as palavras daqueles 10 espias, daqueles 10 líderes dos povos, das tribos, eles contaminam todo o arraial e todo o povo de Deus se rebela contra Deus, contra Moisés e contra Arão. Aí nós vemos os efeitos, a palavra e seus efeitos, o poder que a nossa palavra tem. Que palavra nós estamos levando? Nós estamos levando uma palavra de ânimo para o povo de Deus, para dentro do arraial de Deus? Nós estamos levando uma palavra de esperança ou nós estamos levando uma palavra de desânimo, uma palavra de rebelião, como aqueles 10 espias levaram? Aquele povo, as palavras daqueles 10 espias levaram aquele povo inteiro a se rebelar contra Deus. Que nós possamos buscar ser como Josué e como Caleb, que levou uma palavra de esperança, uma palavra de fé para dentro do arraial. E Tiago, ele vai comparar justamente o dano que a língua pode causar com um fogo devastador, ou seja, a língua descontrolada, ela pode causar um dano terrível. E Satanás, ele usa a língua para dividir as pessoas e para colocá-las umas contra as outras. As palavras infundadas e odiosas, elas são prejudiciais porque elas espalham rapidamente a destruição, assim como o fogo. E ninguém pode deter os resultados após aquelas palavras serem proferidas. Não podemos nos descuidar com o que nós dizemos, devemos estar atentos às palavras que saem da nossa boca. Não podemos ser descuidados com o que nós dizemos, pensando que, mas mais tarde eu posso pedir perdão. Sim, você pode pedir perdão, mas lá já ficou uma cicatriz. Então nós devemos ser sábios a ponto de não proferir as palavras que não levam paz, que não levam amor, que não levam esperança. Se você perceber que vai falar algo assim, cale-se, fique calado. Algumas palavras faladas com ira, elas podem levar à destruição aquilo que demorou anos para ser construído. Então, antes de falar, nós devemos lembrar que as palavras, elas são como fogo, que nós não podemos controlar nem consertar os danos que elas podem causar. Então, tomemos cuidado com o que nós falamos, vamos tomar cuidado com o que falamos e com o efeito que aquilo causará, que as nossas palavras levem esperança, que a nossa palavra leve alegria, leve paz, leve amor, como diz lá em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. E lá em Provérbios 12, 18 diz: há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Então, que a nossa língua possa levar vida, que a nossa língua possa levar saúde para as outras pessoas. O subtópico 3 vai dizer justamente: a palavra do justo edifica. Provérbios capítulo 18, versículo 3 diz: responder antes de ouvir é estultice e vergonha. Embora nós não consigamos ter o controle total sobre a nossa língua, o Espírito Santo, ele nos ajudará a aprender a ter domínio próprio. Nós devemos nos lembrar que nós não estamos lutando contra o fogo da língua pela nossa própria força, não. É o Espírito Santo que ele vai nos dando esse poder, esse crescente poder que vai nos ajudar a dominar a nossa língua, a monitorar e controlar aquilo que nós falamos. Quando formos ofendidos, ele nos lembrará do amor de Deus e não reagiremos de uma maneira odiosa. Quando formos criticados, o Espírito Santo curará a mágoa e nos ajudará a não contra-atacar. Deus trabalha para nos transformar de dentro para fora. Quando o Espírito Santo purifica um coração, ele concede o domínio próprio para que a pessoa possa falar palavras que agradem a Deus. Em Efésios 4, 29 diz: assim não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, ou seja, nenhuma palavra suja, e sim unicamente o que for boa para edificação. Se não é para edificação, então devemos ficar calado, conforme a necessidade, ou seja, tem hora que não é hora de falar, é hora de ficar calado mesmo.
falar só se for necessário. E assim transmite graça aos que ouvem, ou seja, a minha palavra tem que ser abençoadora para melhorar o ambiente, para trazer alegria, trazer restauração, trazer unidade, construir pontes ao invés de causar abismo. Que nós, irmãos, possamos buscar ser esse cristão parecido com Jesus, chegar à estatura de varão perfeito, porque a principal marca de Jesus, quando ele chegava e quando ele encontrava alguém que estava machucado, ele estendia as suas mãos. Ele não julgava, ele não falava palavras de julgamento, não, ele estendia as suas mãos e tinha sempre uma palavra de perdão, uma palavra de esperança para aquelas pessoas. Ou seja, ele levava cura, ele levava alívio, ele levava restauração para aquelas almas machucadas. Então, quando alguém chegar machucado pela vida, quando alguém chegar com suas quedas, com seus deslizes, não é para a gente chegar e julgar aquela pessoa. Ah, você está pagando pelo que você fez. Não devemos ser como os amigos de Jó, que chegam com ele, em vez de trazer alívio, em vez de trazer restauração, em vez de levar cura, levam julgamento, dizendo que você está colhendo as consequências do seu pecado. Aquela pessoa sabe disso. Você deve levar restauração, você deve levar ânimo, você deve levar uma palavra amiga. Aquela pessoa deve saber que ela vai encontrar em nós uma palavra de restauração, uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Então oremos para que Deus faça da nossa boca uma fonte que jorre água doce, que jorre água que traz vida, que traz vigor, que traz esperança para as outras pessoas. Porque nós de nós mesmos, meus irmãos, nós não conseguimos ser essas pessoas que levam essas palavras de esperança. De nós mesmos, do ser humano, nós somos maus, nós só queremos falar aquilo que nós julgamos como verdade, como alguns dizem, né? Jogar a verdade na cara. Não, nós devemos ter amor. O amor de Deus deve estar no nosso coração e esse amor deve jorrar de dentro de nós através das nossas palavras. As nossas palavras devem ser reflexo dessa mudança que Deus faz em nós, que é de dentro para fora. A nossa palavra deve ser o reflexo disso. Então, que nós possamos ser essas pessoas que levam esperança, que levam paz, que levam amor, que levam uma palavra amiga, que as pessoas olhem para nós e que elas digam: eu posso conversar com aquela irmã, eu posso conversar com aquele professor, porque ele é um homem sábio, ele sabe a hora de falar, a hora de calar, ele sabe a hora certa de falar todas as coisas. Que nós possamos buscar essa sabedoria em Deus, que ele está pronto para nos ajudar. Não esqueça de pedir a ajuda do doce Espírito Santo toda vez que você for lecionar, porque nós estamos ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!